Olá! Estamos aqui novamente para continuar a leitura do nosso livro, A Última Grande Lição. O capítulo de hoje chama-se O Professor. Ele tinha 8 anos. O hospital mandou um telegrama e, como o pai, imigrante russo, não sabia inglês, Morrie teve de dar a notícia da morte de sua mãe, lendo a comunicação como um estudante na frente da classe. Lamentamos informar. Na manhã do enterro, os parentes de Morrie desceram os degraus da casa de cômodos numa rua pobre de Manhattan. Os homens vestidos de escuro, as mulheres usando véus. As crianças da redondeza iam para a escola e, quando passavam, Morrie baixou os olhos, envergonhado de ser visto naquela situação pelos colegas. Nesse momento, uma tia, mulher de corpo atarracado, agarrou-o e começou a carpir. O que vai ser de você sem sua mãe? Deus, o que vai ser de você? Morrie caiu no choro. Os colegas saíram correndo. No cemitério, ele ficou olhando os coveiros jogarem terra em cima do caixão. Tentou rememorar os poucos momentos de ternura que tivera com a mãe. Ela tomava conta de uma loja de doces antes de adoecer. Depois passava a maior parte do tempo dormindo ou sentada na frente da janela, abatida, cansada. Às vezes, chamava o filho para lhe dar remédios, e o pequeno Morrie, jogando bola na rua, fingia não ouvir, imaginando que, fechando os ouvidos, a doença iria embora. O pai, a quem chamavam Charlie, emigrara para os Estados Unidos, fugindo do exército russo. Foi trabalhar no ramo de peles, mas frequentemente ficava desempregado. Sem instrução e quase não falando inglês, vivia em extrema pobreza, e a família dependia da assistência pública a maior parte do tempo. Moravam num espaço escuro, entulhado e depressivo, no fundo da loja de doces. Não tinham conforto, não tinham carro. Às vezes, para conseguirem algum trocado, Morrie e o irmão mais novo, David, lavavam degraus de alpendres por alguns níqueis. Depois da morte da mãe, os 2 meninos foram mandados para um hotelzinho numa mata de Connecticut, onde várias famílias ocupavam uma cabana grande e se serviam de uma cozinha coletiva. O ar puro poderia fazer bem aos 2 irmãos, pensaram os parentes. Morrie e David, que nunca tinham visto tanto verde, corriam e brincavam nos campos. Uma noite, depois do jantar, saíram para um passeio e começou a chover. Em vez de voltarem, ficaram horas brincando na chuva. Na manhã seguinte, mal acordou, Morrie pulou da cama. Vamos, disse ao irmão, levante-se. Não posso. Como não pode? Não posso me mexer, disse David, com o pânico estampado no rosto. Tinha contraído poliomielite. Obviamente, não fora consequência da chuva, mas uma criança da idade de Morrie
não entendia isso. Durante muito tempo, enquanto o irmão entrava e saía de uma instituição médica e era obrigada a usar braçadeiras nas pernas que o deixavam manco, Morrie sentiu-se culpado. Por isso, de manhã ia à sinagoga sozinho, porque o pai não era religioso, e ficava em pé entre os homens que se balançavam de um lado para o outro com seus paletós pretos, compridos, e pedia a Deus que cuidasse da mãe morta e do irmão doente. À tarde, ficava ao pé dos degraus do metrô vendendo revistas, e tudo o que ganhava entregava à família para comprar comida. À noite, ficava olhando o pai comer em silêncio, esperando, mas nunca recebendo, uma demonstração de afeto, comunicação, calor. Aos 9 anos, tinha a impressão de estar carregando nas costas o peso de uma montanha. Mas no ano seguinte, a vida de Morrie recebeu um abraço salvador na pessoa de sua madrasta, Eva. Era uma imigrante romena, miudinha, de feições singelas, cabelo castanho anelado e a energia de 2 mulheres. Eva tinha uma aura que aquecia a atmosfera cinzenta que o pai criava. Quando o novo marido ficava em silêncio, ela falava, e de noite cantava para os meninos. Morrie sentia-se confortado pela voz suave, pelas lições que ela ensinava, pelo caráter forte dela. Quando David voltou da instituição médica, ainda usando braçadeiras nas pernas, os 2 irmãos dormiam juntos numa cama de enrolar na cozinha. E Eva desejava-lhes boa noite com um beijo em cada um. Morrie aguardava esses beijos como um cachorrinho espera o seu prato de leite, e sentia lá no fundo que tinha novamente uma mãe. Mas a pobreza não os deixava. Já estavam morando no Bronx, num apartamento de 1 quarto, num prédio de tijolos vermelhos da Avenida Tremont, perto de uma cervejaria italiana, onde os velhos jogavam bocha nas noites de verão. Por causa da Grande Depressão, o pai de Morrie enfrentava ainda maiores dificuldades de trabalho no ramo de peles. Às vezes, quando a família sentava-se à mesa, Eva só podia servir-lhes pão. Só isso? Perguntava David. Só, respondia ela. Quando levava os 2 meninos para a cama, Eva cantava para eles em Yiddish. As músicas também eram pobres e tristes. Tinha uma de uma menina que vendia cigarros. Compre meus cigarros, estão sequinhos, não choveu neles. Tenha dó de mim, tenha dó de mim. Apesar de toda essa dureza de vida, Morrie foi ensinado a amar e a se preocupar com os outros, e a estudar. Eva não aceitava notas abaixo de excelente, porque considerava a instrução o único antídoto da pobreza em que viviam. Ela também frequentava cursos noturnos para melhorar o seu inglês. A inclinação de Morrie para o estudo foi gerada nos braços da madrasta. Ele também estudava de noite, sentado à mesa da cozinha, e de manhã ia à sinagoga rezar para a mãe o Iskor. Não sei se é assim que fala, tá, gente?
a prece judaica para os mortos. Fazia isso para manter viva a lembrança dela. Por incrível que pareça, o pai proibiu Morrie de falar na mãe. Queria que o pequeno David pensasse que Eva era sua verdadeira mãe. Era um peso terrível para Morrie. Durante anos, a única ligação material que teve com a mãe foi o telegrama comunicando a morte dela. Telegrama que ele escondeu no dia em que o recebeu e que guardaria pelo resto da vida. Quando Morrie chegou à adolescência, o pai levou-o a visitar uma peleteria, onde trabalhava. Isso durante a depressão. O objetivo era conseguir trabalho para o filho. Mal entrou na fábrica, Morrie sentiu-se emparedado. O ambiente era escuro e quente, as janelas cobertas de poeira, as máquinas bem encostadas uma nas outras, girando como rodas de trem. Pelos voavam, criando uma atmosfera espessa, e os operários, encurvados sobre as agulhas, costuravam as peles, enquanto o capataz percorria as fileiras, gritando com os homens para apressarem o ritmo. Morrie mal conseguia respirar. Mantinha-se ao lado do pai, tremendo de medo, pedindo a Deus que o capataz não gritasse com ele. No intervalo do almoço, o pai levou Morrie ao capataz, praticamente empurrando-o, e perguntou ao homem se havia algum trabalho para o filho. Mas o trabalho mal chegava para os adultos e ninguém abria vaga. Ouvindo isso, Morrie deu graças a Deus. Ele não tinha gostado nada daquele lugar e ali mesmo fez um juramento que cumpriu até o final da vida: jamais fazer qualquer trabalho que explorasse alguém e jamais pensar em ganhar dinheiro com o suor alheio. O que é que você vai fazer? Perguntava-lhe Eva. Não sei, ele respondia. De advocacia, nem queria saber, porque detestava advogados. De medicina também não, porque não podia ver sangue. O que é que você vai fazer? Foi por eliminação que o melhor professor que já tive entrou para o magistério. Tem uma frase aqui para encerrar o capítulo, uma frase de Henry Adams, que diz assim, abre aspas, o professor se liga à eternidade. Ele nunca sabe onde cessa a sua influência. Fecha aspas. Me emociona ler essa frase. Como professora que sou, né? Me emociona muito. A gente pensa, às vezes, né, ver a pessoa formada, né, a pessoa já trabalhou muitos anos na vida, se aposentou, a gente não sabe, né, tudo que passou e tudo que ainda vai passar. É isso. Ainda bem que ele tem um espírito forte, né? Está enfrentando as coisas de uma maneira... E sabe o que quer, né? Desde pequeno. Pelo menos sabia o que não queria, não é? Aí foi eliminando tudo que ele não queria e chegou à carreira maravilhosa do magistério. Muito lindo isso.
Tá bom, minha gente? Vamos ficar com esses lados positivos, né? Isso é que é importante da gente assimilar nessa história toda. Tem que ter o lado sofrido, triste, doído, para a gente poder enxergar o lado positivo, luminoso, forte, né? Corajoso. Tá bom? É isso. Esse foi o capítulo de hoje, tá? Voltamos no próximo vídeo para continuarmos. Vamos para a quarta, terça-feira. Vamos ver do que eles vão falar. Tchauzinho. Obrigada por estarem aqui, tá?